Bom, vamos então ao que interessa. Não esquece também de deixar o seu like se você ainda não curtiu esse vídeo e compartilha com aquele seu amigo que também vai fazer a prova do Tribunal de Justiça de São Paulo. Vamos falar de processo penal aqui agora? Então vamos começar por processo penal. Então a primeira parte desse nosso encontro eu vou me dedicar a essa disciplina. A gente vai focar naquele conteúdo que efetivamente a nossa banca examinadora mais gosta. Vamos lá, primeiro tópico que eu trago para você, que envolve inclusive atividade de escrevente, é a parte que toca a citação. Citação e intimação. Tem que lembrar que citação e intimação nada mais são do que hipóteses ali de chamamento ao processo. Então são ali hipóteses de chamamento ao processo. A citação, por exemplo, é uma situação em que você perfectibiliza a relação processual, porque você chama o réu a compor a ação penal. Então, a citação, ela põe em prática aquele famoso princípio que inclusive tem amparo constitucional, o princípio do contraditório. Quando você cita o réu para participar do processo, para daí apresentar a defesa dele, você está então perfectibilizando a relação processual e você está colocando em prática o princípio do contraditório, está observando esse mandamento constitucional. Tá bem? E aí, a partir disso, o réu vai trabalhar com a sua ampla defesa, que também é outra garantia fundamental. Com relação à citação, vamos recordar o seguinte. Olha só, como eu disse para você, a citação ela configura o primeiro ato de chamamento do réu ao processo, para que, cientificada da acusação perpetrada contra si, ele venha se defender. Então, ele é chamado ao processo contraditório para ser oportunizado a defesa dele, justamente amparado naquela garantia que a gente tem no artigo 5º da Constituição, que todos nós temos direito ao contraditório e à ampla defesa, certo? Por meio da citação, então, você chama o réu para integrar a relação jurídico-processual, daí porque diz que a integralização da relação jurídica ela vai ocorrer no momento em que o réu ele é citado. No processo penal, essa citação ela pode ser de maneira real ou ficta. E aí tem que lembrar que de maneira real você tem a citação pessoal e ficta, é ficta porque ela acaba sendo presumida, aí aparece a famosa citação por edital e também a citação por hora certa. Vamos detalhar todas elas ainda hoje, tá bem? A citação real ou pessoal é aquela que é realizada por meio de mandado da carta precatória ou por meio de carta rogatória. Já a ficta ou presumida, ela vai ocorrer por edital ou por hora certa e ela foi introduzida ali na legislação, especialmente aqui essa última, em 2008, com a reforma que nós tivemos no CPP, feita pela Lei 11.719. Então nós temos ali a citação real, você pode fazer por mandado, carta precatória ou carta rogatória, e a ficta por edital ou por hora certa. Lembra que por edital é a hipótese em que o réu se encontra em local incerto e não sabido. Ele não sabe onde ele está. E a por hora certa é quando o réu é um sem vergonha e fica se escondendo, tá? De má fé ele se esconde. Ele sabe que o oficial de justiça vai na casa dele e ele se esconde, fica se ocultando. E aí a gente tem um regramento específico para essa hipótese, ok? Então, vamos detalhar isso agora olhando já alguns dispositivos do Código de Processo Penal e algumas súmulas também que pertencem a esse conteúdo. Primeiro ponto, citação por mandado. A citação por mandado é a regra. Inclusive, quando você pertencer ao quadro de escreventes do Tribunal de Justiça de São Paulo, você pode cumular a função de oficial, tá? É muito comum. Aqui no Paraná, por exemplo, os técnicos judiciários, que seriam aqui a função equivalente ao cargo que você almeja, eles cumulam essa função, eles podem cumular, tá bem? Alguns integram somente o quadro de servidores das secretarias, né? Alguns acumulam a função de oficial de justiça, daí o trabalho acaba sendo até mais flexível, não fica ali estritamente vinculado ao fórum, né? Cumprindo a carga horária certinha do fórum. É um trabalho aí mais de campo, vai para a rua, porque tem que fazer citação, por exemplo. E a citação por mandado é a regra que nós temos no nosso sistema. Então, vai até o réu, aquela pessoa que tem essa atribuição, e cita ele pessoalmente, tá? Então, nessa hipótese, o réu é citado por mandado
quando ele estiver no território sujeito à jurisdição do juiz em que tiver ordenado essa ordem de citação. Isso só não vale para os militares, e aí entra a exceção que a gente tem que trabalhar, que daí serão citados por intermédio do chefe do respectivo serviço. Quem disse isso para nós é o artigo 358 do Código de Processo Penal, tá bem? Então, regra geral, sempre citação por mandado, citação pessoal. Vai o oficial até a presença do réu e entrega para ele. Ó, você está sendo aqui citado porque o Ministério Público ofereceu denúncia contra a sua pessoa. Agora você tem o prazo para ofertar a sua defesa, entendeu? Esse é o ato de citação pessoal, tete a tete ali com o réu. É a regra, tá bem? Aí cuidado com uma coisa. Se você estiver diante de uma pessoa que esteja presa, um réu preso, aí ele deve ser citado também pessoalmente, por mandado, inclusive deve receber regularmente a cópia da denúncia, ou seja, a contrafé sob pena de nulidade dessa citação. O Supremo Tribunal Federal tem uma súmula bem antiga a respeito dessa matéria, mas que vale a pena a gente destacar. Ele diz que é nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição. Ou seja, réu preso não pode ser citado por edital. Por quê? Senão isso enseja nulidade. Se o réu está preso, o oficial tem que ir até a presença dele. Ele é citado pessoalmente por mandado, tá bem? Inclusive, toda vez que a gente pega e não localiza o réu a princípio, é prudente verificar ali por meio de consulta ao sistema informativo do sistema penitenciário se esse sujeito não se encontra preso em alguma cidade ali do estado, tá? Justamente por quê? Porque se você determinar a citação por edital e ele está preso, essa citação é nula, tá bem? Porque o réu preso deve ser citado por edital. Fácil? Então lembra sempre dessa informação, ela é bem importante, tá? Outra coisa também que merece ser destacada é a carta precatória, que também não deixa de ser uma espécie de citação pessoal. Mas aqui é para outra comarca. Então, ó, o sujeito, o réu, ele se encontra em outra cidade, em outra comarca. Vamos dizer que você está atuando ali em uma vara criminal de Presidente Prudente. E você tem que citar o réu que se encontra em Marília. Você vai ter que expedir uma carta precatória, tá bem? Para que daí seja dado o cumprimento a essa ordem de citação. Então veja, quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, ele deve ser citado por precatória. E quem fala isso para nós é o artigo 353 do Código de Processo Penal. A precatória, ela nada mais é do que uma citação por mandado, ordenada e cumprida em outra comarca. Fácil. Ah, se for outro estado da federação, professor, mesma coisa. Você está lá em São Paulo, em alguma cidade de São Paulo, ó, tem um réu de Cascavel, Paraná, cidade aqui onde fica a base do Focus Concurso. Você vai expedir uma carta precatória da mesma forma. Vai vir aqui para uma das varas criminais de Cascavel e aqui vai ser dado cumprimento. Entendeu? E se, por exemplo, professor, o réu estiver fora do Brasil, ele está lá no Paraguai, ele está na Argentina, ele está nos Estados Unidos, está em algum país da Europa, aí você vai ter que expedir a famosa carta rogatória. Então, se o réu estiver no estrangeiro, em um local certo, será citado por carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo prescricional até o seu cumprimento. É importante aqui registrar que o prazo prescricional ele vai ficar suspenso porque geralmente demora bastante o cumprimento da carta rogatória, porque depende também de colaboração internacional, entendeu? Cooperação internacional. Então não é um procedimento assim tão simples. É fácil para acertar no concurso público, mas na hora que você for fazer a carta rogatória, vai te dar um trabalhão, tá? Vai te dar um trabalhão, porque não é tão simples assim, é um procedimento que demora, né? Eu já tive, por exemplo, contato com cartas rogatórias que demoraram 2, 3 anos para serem cumpridas, por conta dessa tramitação internacional, certo? Mas para o nosso concurso público é super fácil, é bem tranquilo. Se o réu estiver fora do Brasil, aí você vai ter que expedir para citá-lo a famosa carta rogatória. Lembrando que ele deve apresentar endereço certo, tá bem? Endereço certo. Muito bem.
Dito isso, quais são as espécies de citação ficta ou presumida? Aí a gente tem duas, a por edital e também a por hora certa. A por edital você tem que cuidar porque ela traz em si não somente a fixação do edital lá na parede do prédio do fórum. Não, ela gera uma outra consequência no processo. E aqui eu quero te relembrar do artigo 366, que é extremamente cobrado pela Banca Vunesp, tá bem? Então veja, atualmente a citação por edital é aplicável quando o réu ele está em local incerto e não sabido. Ou seja, a gente não sabe onde o réu está. O local inacessível, motivo pelo qual não foi encontrado pelo oficial de justiça. Então a gente tentou achar ele, não localizou. Aí o que acontece? Uma vez citado por edital, então, decorrido o prazo do edital, o que vai acontecer com o processo? O processo ele não prossegue, tá bem? Se decorrer o prazo do edital e o réu não aparecer, ou ele não constituir defensor, o processo será suspenso. Então essa é uma hipótese em que o processo ele para, tá? Passou o prazo do edital, para o processo. E aí traz aqui no seu material o artigo 366, que é extremamente importante. Diz ali que se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, determinar a prisão preventiva nos termos do disposto do artigo 312. Então, olha que interessante. Não localizamos o réu. O que a gente faz? Cita por edital. O artigo 361 fala que esse edital ele vai ter o prazo de 15 dias. O prazo é de 15 dias do edital. Decorreu esse prazo de 15 dias, o que a gente faz? Dá prosseguimento ao processo? Não. Suspende o processo. Suspende o processo e, paralelamente, suspende também a contagem do prazo prescricional. Isso é muito importante não se esquecer na hora da sua prova. Então, fica suspenso tanto o processo como o prazo prescricional ficarão paralisados, tá bem? Então, o cronômetro da prescrição que vinha sendo contado, ele pausa. Beleza. Além disso, o juiz, nesse momento, ele, por meio dessa decisão de suspensão do processo e do prazo prescricional, ele vai verificar se é o caso de produção antecipada de provas. Ah, tem que ouvir uma testemunha que está ali na iminência de falecer. Né? Se a gente aguardar o réu aparecer, se aguardar o decurso do prazo prescricional, ali, né, o período ali toda a suspensão, né, se for demorar demais, meu Deus, essa pessoa vai morrer. O que acontece? Então o juiz ele pode determinar a oitiva dela antecipada, a produção antecipada dessa prova, tá? Então, nesse caso, sendo uma prova urgente, pode ser determinada a produção antecipada. Via de regra, os juízes não fazem isso, tá bem? Porque a gente tem até entendimentos dos tribunais superiores que, o simples fato do risco da pessoa vir a se esquecer, isso não é um fundamento idôneo para você determinar a produção antecipada de provas urgentes, aqui nos termos como aparece na lei, tá bem? Bom, e também você também pode decretar a prisão preventiva. Esse é o momento de verificar se é o caso de decretação da prisão preventiva. Geralmente os juízes aqui fundamentam a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Já que o sujeito se evadiu do distrito da culpa, decreta a prisão preventiva com base nesse fundamento. Lembrando daí, né, que a gente tem que observar os pressupostos e os requisitos da prisão preventiva. Só que prisão preventiva só pode aparecer até aí na sua prova, nesse momento. Os requisitos da prisão preventiva não caem, não pode ser cobrado, afinal de contas esse tópico não está no teu edital. O código ele fala desse conteúdo, prisões, a partir do artigo 301, né, de prisão preventiva, notadamente 312 e 313. Esses dispositivos não estão no seu edital, então não precisa se preocupar. A única coisa que você tem que lembrar da preventiva é o seguinte, em se tratando de suspensão do processo e suspensão do prazo prescricional com base no artigo 366, o juiz ele pode determinar eventualmente produção antecipada de provas e decretar a prisão preventiva do réu. Entendeu? Só isso.
Ah, quais são os fundamentos que ele pode utilizar? Já não precisa saber. Eu falei para você assegurar a aplicação da lei penal, mas isso não vai cair no seu concurso público. Quais são os requisitos, pressupostos da prisão? Não precisa saber para essa prova, tá? Bom, além disso, vale a pena a gente destacar o seguinte, ó. Se o réu comparecer ao processo ou constituir advogado, aí o processo e o prazo prescricional eles voltam a correr normalmente. Então, o réu durante esse período de suspensão aparece ou constitui um advogado? Opa, volta normal a tramitação. O objetivo do 366 é garantir que o acusado que não foi citado, ele não seja julgado à revelia, tá bem? Até porque revelia é bem questionável em processo penal. Aqui a gente não trabalha com presunção de veracidade igual à lógica do processo civil, tá bem? Então, muito cuidado, tá? A revelia do processo penal ela é bem esvaziada, não tem nada a ver com aquela presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor que você tem no processo civil, certo? Outra coisa, além disso, para que o magistrado realize a colheita antecipada de provas, exige-se que seja demonstrada a real necessidade da medida. Por isso que eu falei, o mero argumento de esquecimento, a testemunha tem chance de esquecer, não é suficiente, né? Os tribunais se posicionam nesse sentido. E uma súmula bem importante a respeito desse conteúdo é a 455 do STJ, que vai dizer assim para nós, ó, que a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366 do Código de Processo Penal, ela deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo. Ah, vai passar muito tempo e a testemunha vai esquecer. Não. Agora, a testemunha vai morrer. Ela já está numa situação ali, meu Deus, né? Não vai aguentar mais alguns dias. Vamos ouvir ela agora. Então, aí sim é justificável a produção antecipada de provas. Compreendido isso? Fácil? Bom, dito isso, vamos falar um pouquinho sobre citação por hora certa. Na sua prova, para você lembra que citação por hora certa é a ideia de que o réu está se escondendo. Safado, bandidinho, né? Olha só, é cabível quando o réu se oculta para não ser citado. O cara sabe que o Ministério Público vai oferecer denúncia contra ele. E ele sabe que o oficial de justiça está indo atrás dele. E ele se oculta, entendeu? De má fé. Então aqui ó, você tem a má fé por parte do réu. Má fé, ele está se ocultando propositalmente. Então a gente observa nesse caso dois pressupostos para a realização da citação por hora certa. Primeira coisa, o réu seja procurado 2 vezes em seu endereço e não seja encontrado. E que haja suspeita dessa ocultação, dessa má fé. Então perceba que o texto legal exige que o oficial procure ele pelo menos 2 vezes. Aí não verificado que o réu se encontra lá e percebendo que ele está se ocultando, ele designa uma hora certa e aí você tem a citação por hora certa, tá bem? Então só cuidado que o agente aqui, né, o funcionário público, o oficial, ele vai ter que procurar o réu por 2 vezes, pelo menos. Tá? Não é só uma vez, não. Ah, professor, já sei que ele já está se ocultando logo de cara, mas tem que ser mais uma vez procurado, porque essa é uma exigência legal, senão nulidade dessa citação. Tudo bem? Fácil? Então, com relação à citação, se aparecer uma questão no seu concurso público agora, você gabarita. Fácil, né? Tranquilo. Bom, próximo ponto aqui que a gente tem que trabalhar. Procedimentos. Essa questão eu também já vi a VUNESP cobrar mais de uma vez. Qual que é o rito adotado e qual que é a quantidade de pena ali que norteia cada rito, né? Então você tem 3 tipos de ritos ou procedimentos. A gente pode trabalhar isso como sinônimos. É bem comum nos livros até de processo penal chamar rito e procedimento de maneira sinônima, né? Então você tem os procedimentos comuns e aí aparece ordinário, sumário e sumaríssimo. E eles serão assim tratados a depender da quantidade da pena do delito, né? Você vai observar o procedimento ordinário ou o rito ordinário, se a pena máxima prevista em abstrato do crime que você estiver julgando for maior ou igual a 4 anos,
tá? Então, se a pena ela for maior ou igual a 4 anos, aí a gente trabalha com o rito ordinário, ou procedimento ordinário. Isso do delito que estiver sendo processado, certo? Vai ser daí o procedimento sumário ou rito sumário se a pena máxima em abstrato ela for maior que 2 e menor que 4 anos. Então, se for aqui menor que 4 anos e for maior que 2, aí nesse caso nós temos a adoção do rito sumário. E o rito sumaríssimo, aí ele visa o processamento e julgamento de infrações de menor potencial ofensivo, nos termos da Lei dos Juizados Especiais Criminais. Lá aparece o quê? Se a pena máxima prevista em abstrato for menor ou igual a 2 anos de pena privativa de liberdade e contravenções penais. Então, aqui nesse caso, se o crime tiver a pena menor e igual a 2 anos, pena máxima, aí cai no rito dos juizados especiais criminais, que é o rito sumaríssimo, tá? Lembrando que essa questão do rito sumaríssimo, ela é aplicável para esse conceito que eu acabei de mencionar para você. Então, ó, diz o artigo 61 da Lei 9.099, Lei 9.099, de 95, que considera-se infração de menor potencial ofensivo, todos os crimes cuja pena máxima não seja superior a 2 anos. Então, crimes com pena máxima não superior a 2 anos e todas as contravenções penais, independentemente da quantidade de pena. E todas as contravenções penais. E aqui, independentemente de pena, tá? Essas são as infrações de menor potencial ofensivo. Então, infração de menor potencial ofensivo abarca todos os crimes com pena máxima não superior a 2 anos, tá bem? E todas as contravenções penais. Aí, nesse caso, a gente observa o rito sumaríssimo da Lei 9.099 e a competência para processar e julgar vai ser o Juizado Especial Criminal, tá bem? Observando daí o regramento dessa lei aqui, que também está no seu edital. Lembra que o artigo 61, que traz esse conceito para nós, também está no seu edital. Então, essa questão ela é possível de aparecer também na prova de domingo. Beleza? Dito isso, então, feita essa consideração, vamos passar a análise desse procedimento ordinário, né? Que é o principal, o que você vai trabalhar aí na maioria dos casos. O procedimento ordinário, ele é trabalhado no CPP do artigo 394 até 405. E aqui você tem uma sucessão de etapas que devem ser rigorosamente observadas no caso, para você ter, então, um desdobramento perfeito do processo. Então, começa-se com o oferecimento da inicial acusatória, que pode ser uma denúncia, no caso de ação penal pública, ou queixa, no caso de uma ação penal privada. Depois você tem o recebimento ou rejeição dessa inicial. E aí tem as hipóteses de rejeição, que pode ser inépcia, falta de pressupostos processuais, falta de condições da ação, ausência de justa causa. Posteriormente, havendo o recebimento, a gente tem a citação. Logo na sequência, apresentação de resposta à acusação, resposta escrita à acusação. Posteriormente, verifica se é o caso de absolvição sumária. Depois, marca-se a audiência de instrução e julgamento. E, por fim, havendo pedido de diligências, realiza-se as diligências. Posteriormente, não havendo, você tem ali os debates orais, que podem ser substituídos por memoriais. Aí apresenta a última manifestação do Ministério Público e depois a defesa. E, por fim, você tem a sentença, tá? Então, toda essa sistemática que você tem que observar sobre o sistema aqui ordinário, né, rito ordinário, quando você fala de processo
penal. Vamos lá, no quadro, para eu ter certeza que você vai memorizar para domingo, vamos fazer esse passo a passo? Pega um papel aí, um caderno, e copia exatamente o que eu for desenhar aqui na lousa. Isso vai te ajudar muito na memorização, tá? Vai te ajudar muito. Aí depois a gente olha aqui o material de apoio. Mas essa parte aqui da aula, faça à mão, junto comigo. Então, pensando aqui, ó, no rito ordinário. Rito ordinário. Vamos verificar comigo o passo a passo. A gente começa, então, por qual peça? A gente começa pela inicial acusatória. Então, a gente tem a inicial acusatória. Eu vou colocar inicial acusatória aqui, porque pode ser uma denúncia ou pode ser uma queixa. Para essa denúncia ser corretamente confeccionada, para essa queixa-crime ser corretamente confeccionada, aí tem que se observar os requisitos do artigo 41, tá bem? Beleza. Oferecida, então, essa inicial acusatória, isso vai para o magistrado. O magistrado ele tem duas opções. Verificar se está tudo certo, né, com essa peça acusatória, com essa denúncia ou queixa, ou rejeitar. Se ele identificar que ela, por exemplo, traz uma descrição inadequada dos fatos, traz uma descrição vaga, genérica, falta pressuposto processual, falta justa causa, porque não tem lastro probatório mínimo para dar suporte a essa acusação, aí ele rejeita, tá? Então o magistrado ele tem duas opções. A única opção em que você vai dar seguimento ao processo é no caso de recebimento. Então, se houver o recebimento dessa peça acusatória, aí o processo ele segue o fluxo, tá bem? Agora, se houver a rejeição, aí a gente esbarra nesse momento, tá bem? Volta para o Ministério Público, tá bem? Então, o processo não prossegue. Então, o juiz ele tem a opção de receber ou rejeitar. Então, recebimento ou rejeição da peça acusatória. Se a gente continuar, então, aí recebeu, o que a gente determina como próximo passo? Ó, vamos chamar o réu para participar do processo, né? Recebeu, então a gente trabalha com a citação, que você já aprendeu comigo, já revisou comigo nesse encontro de hoje. A citação em regra, ela deve ser de maneira pessoal, citação, portanto, pessoal, como regra, né? Então, faz-se ali por mandado, por expedição de carta pregatória ou rogatória, mas, excepcionalmente, aí pode aparecer a citação por edital ou a citação por hora certa, tudo bem? Lembrando que a única que suspende o processo é a citação por edital. Essa é a única que suspende o processo. Deu certo, professor, citamos o réu, localizamos ele, tudo certinho. Aí ele tem um prazo para apresentação da resposta escrita à acusação. Resposta escrita à acusação. Então, esse é o momento do réu apresentar a sua defesa. Lembrando que a resposta à acusação é uma peça privativa de advogado, tá bem? E é obrigatória de ser apresentada. Não pode dar prosseguimento ao processo sem a apresentação dessa defesa aqui, tudo bem? Muito cuidado com isso, então. A resposta à acusação é uma peça privativa de advogado e ela obrigatoriamente deve ser apresentada. Professor, mas e se, por exemplo, o réu ele é citado e ele fala, foda-se, não quero nem saber desse processo, não vou constituir advogado, deixa rolar lá. Aí, nesse caso, a gente abre para a Defensoria Pública para dar assistência para esse réu, tá? Porque essa peça necessariamente deve ser apresentada. Aí, isso prossegue. Vamos colocar aqui embaixo, então, o prosseguimento. Apresentou a resposta, volta para o magistrado. E aí o magistrado vai aferir se é o caso de absolvição sumária. Então, a pergunta a ser feita é o caso de absolvição sumária? Então, se o juiz se deparar com algumas hipóteses específicas,
ele pode absolver o réu já nesse momento, né? Provavelmente, esse vai ser o pedido já da defesa, né? Seu juiz, absolva de maneira sumária. Só que aqui, para o juiz absolver de forma sumária, ele tem que ter certeza. Tem que ter certeza que está extinta a punibilidade, por exemplo, que tem alguma causa excludente da ilicitude. Se ele tiver dúvida com relação à tese sustentada pela defesa, e ele responder essa pergunta de maneira negativa, então, não é o caso, aí ele vai pegar e dar prosseguimento à marcha processual. Não verificado que é o caso de absolvição sumária, aí ele designa a audiência de instrução e julgamento. Então, a gente vai ter aqui a audiência de instrução e julgamento. Tá bem? Aí, a audiência de instrução e julgamento, ela tem todo um passo a passo para ser realizado. Existe uma ordem em que as pessoas são ouvidas. A gente começa pela vítima, depois testemunhas de acusação, testemunhas de defesa. Aí depois é possível que se realize ali a oitiva de peritos, se houver, né? Acariações, que é confrontar aqueles depoimentos contraditórios. Então, coloca uma testemunha que está dizendo uma coisa contra outra testemunha que está dizendo outra coisa. Faz ali o procedimento de acariação, quem está falando a verdade. E o último ato que encerra ali essa parte de oitiva de pessoas é o interrogatório. O último ato da audiência é o interrogatório, porque o interrogatório ele não deixa de ser também um mecanismo de defesa. Aliás, no interrogatório, o réu exerce a autodefesa, tá bem? Então, o último ato de oitiva de pessoas é o interrogatório. Posteriormente a isso, pode ter requerimento de diligências. Se não tiver, abre-se para as alegações finais. Então, você tem daí a apresentação de alegações finais. A regra é que essas alegações finais sejam feitas de maneira verbal. Então, ouviu todo mundo? Abre a palavra para o Ministério Público e ele provavelmente vai pedir a condenação. Ele tem um prazo de 20 minutos, dá para prorrogar por mais 10. E depois fala a defesa, o advogado de defesa ou o defensor público. E aí ele também tem 20 minutos, prorrogável por mais 10 minutos. Professor, mas se o processo for muito complexo, tiver ali uma pluralidade de réus, vários fatos, aí o juiz ele pode substituir essas alegações finais, orais, por memoriais. E aí apresenta-se por meio de uma peça escrita. Aí o Ministério Público tem 5 dias para apresentar os memoriais e depois a defesa, um prazo sucessivo, portanto, 5 para o Ministério Público e depois 5 para a defesa, apresenta a sua peça final, tá? Então, essas alegações finais, a regra é que elas são orais, mas elas podem ser convertidas em memoriais escritos, tá bem? A depender da complexidade do caso. Apresentadas as alegações finais, sejam orais ou por memoriais, aí cabe ao juiz proferir a sentença. Aí o juiz ele deve proferir a sentença. No caso, vai ser uma sentença condenatória ou uma sentença absolutória. Entendeu? Então, esse é o nosso passo a passo que nós temos aqui dentro do rito ordinário. Começa geralmente com a denúncia, né? Mas se for ação penal privada, queixa, crime, juiz ele recebe, mas se tiver hipótese de rejeição, ele já barra aqui. Deu certo, recebeu, cita a regra pessoalmente, apresenta-se depois a resposta escrita à acusação, com base no artigo 396 e 396A. O juiz verifica com base nisso se é o caso de absolver sumariamente. Se não for o caso, ele marca audiência de instrução e julgamento, terminou de ouvir todas as pessoas, fez o interrogatório, alegações finais. A regra é fazer oralmente, mas às vezes dá para substituir por memoriais, a depender da complexidade do caso. É assim que fala o texto do Código de Processo Penal. E por último, cabe ao juiz proferir a sentença. Agora, detalhando todas essas etapas aqui comigo, olha só. Então, oferecimento da inicial, denúncia ou queixa, deve seguir os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, tá bem? Outra coisa, é o momento oportuno para que a acusação apresente o seu rol de testemunhas, que deve ser ali no máximo de 8.
Então, se eu estiver falando de rito ordinário, até 8 pessoas podem ser arroladas ali na acusação. 8 testemunhas por fato, tá bem? Isso é bem tranquilo na jurisprudência. 8 testemunhas por fato imputado. Então, tiver uma acusação, 8 testemunhas. Bom, recebimento da inicial. Se a inicial ela for recebida, aí o juiz vai ter que demonstrar que existe o laço probatório mínimo, né? Indício de autoria e prova da materialidade. Da decisão de recebimento da inicial, e esse ponto é bem importante, se o juiz recebe, não cabe recurso, tá? Não cabe recurso, não cabe rese, não cabe apelação. Cuidado com isso. Só cabe recurso da decisão que rejeita, se houver rejeição da inicial. Essa é uma pegadinha de prova. Então, muito cuidado com isso. Ó. Não cabe recurso da decisão de recebimento da inicial. Agora, se o juiz entender, com base no artigo 395, que é o caso de rejeitar, então, por inépcia da inicial, faltou pressuposto processual, faltou condição da ação ou justa causa, aí dessa decisão, a gente pode trabalhar com o rese, que é o recurso em sentido estrito. Então, aí sim, dá para se cogitar o recurso, tá bem? Mas no recebimento, não. Lembrando que as hipóteses do 395 são as seguintes. Na letra da lei fala assim, inépcia da inicial, falta de pressupostos processuais, falta de condições da ação, ausência de justa causa, tá? Inépcia é não observar os requisitos do artigo 41, por exemplo, fez descrição genérica, imputou errado o fato, tá? Descreveu tudo de maneira desordenada, o que inviabiliza o exercício da defesa. Então, essa é a hipótese de inépcia. Agora, faltou pressuposto processual, como por exemplo, competência. São aqueles requisitos mínimos de validade. Também é o caso de rejeição. Faltou condição da ação, genérica, como legitimidade da parte, interesse de agir, possibilidade jurídica do pedido, ou específica, né, como é o caso de condição em ação penal pública condicionada, tá bem? Ou requisição de ministro da Justiça. Então veja que isso, faltando, gera rejeição da peça acusatória. E se faltar também indícios de autoria ou prova da materialidade. Ou se o fato ele for atípico, aí carece de justa causa, deve o juiz rejeitar essa peça acusatória. Tudo bem? Essas hipóteses do 395 são muito cobradas. Inclusive, cuidado, tá? Esse 395, o examinador ele gosta de brincar com o 397. Ele gosta de brincar com isso, trocar as hipóteses. E aí você tem que estar muito atento, tem que memorizar mesmo, tá? Então aqui 395 do CPP tem que estar na ponta da língua e lembrar que é nesse momento que a gente aprecia essas hipóteses e que elas são diferentes da absolvição sumária. Eu vou te mostrar aqui, ó. Vem comigo. Depois que você trabalha com o recebimento, cita, e aí a gente já falou sobre isso, ordena a citação, excepcionalmente daí, se for por edital, vai ter a suspensão do processo, cuidado, né? Ou por hora certa, aí segue o baile, tudo bem? É apresentada a resposta à acusação, o prazo que o réu tem ali para apresentar a resposta é de 10 dias, né, a partir do cumprimento desse mandado de citação. A apresentação dessa defesa ela é obrigatória, como eu falei para você, e se não for apresentada, daí o magistrado nomeia um defensor dativo. Em São Paulo, no seu estado, aí a gente tem bastante defensores, né? Então é possível que já atue a defensoria pública para assistência desse réu, tá? No caso de citação por edital, aí o prazo para a defesa ele só começa a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído, porque daí o processo ele vai ficar paralisado, conforme a gente viu, certo? Bom, dito isso, apresentou resposta, professor. Aí o juiz verifica as hipóteses do 397 e vê se é o caso de absolvição sumária. Então, apresentou resposta, os autos seguirão conclusos ao juiz, que poderá absolver sumariamente o réu, tá? E não há, nesse caso, previsão de manifestação do Ministério Público. É interessante. Apresentou a resposta, já vai para o magistrado. E aí o juiz vai olhar o artigo 397, vai verificar se é o caso ali de existência de manifesta excludente de ilicitude do fato. Ah, o sujeito praticou crime em legítima defesa. Estado de necessidade.
exercício regular de direito em estrito cumprimento do dever legal, absolvição sumária. E está demonstrado isso, absolvição sumária, tá? Ou existência de manifesto excludente de culpabilidade do agente, salva inimputabilidade. Então, houve uma hipótese de coação moral irresistível, obediência hierárquica, entendeu? Ou se o fato narrado evidentemente não constitui crime, o juiz entende que aquele fato é atípico, absolvição sumária. Ou se tiver extinta a punibilidade do agente. Então, alguma das hipóteses lá do artigo 107 do Código Penal. Então, veja, se presente alguma dessas situações, e aqui demanda um juízo mais de certeza, você absolve o réu, tá? Só cuidado que essas hipóteses do artigo 397 são diferentes do 395. É comum a banca VUNESP inverter isso aqui. Inverter o rol, tá bem? E aí você tem que estar com esse conteúdo na ponta da língua. Professor, não foi o caso de absolvição sumária ou tô na dúvida aí. Eu não tenho certeza se tinha ou não uma excludente de licitude. Beleza, tudo certo, vamos instruir. Chama todo mundo para ir para o fórum. Lembrando que as audiências, né, durante o período da pandemia, elas foram realizadas por videoconferência, né, no Brasil inteiro. Inclusive, um ponto que eu acho difícil de ser cobrado no seu concurso público, mas para a gente ter certeza, né, vai que o examinador ele resolve agora questionar mais aspectos jurisprudenciais. Já que a audiência pode ser realizada por meio virtual, né, e foi realizada principalmente no período da pandemia, a citação ela pode ser feita por WhatsApp? E aí, citação pode ser feita pelo WhatsApp? Diga aí para mim no chat, você sabe disso? Citação dá para fazer pelo WhatsApp sim, tá? O STJ pacificou o entendimento de que é possível sim a citação pelo WhatsApp. A única cautela é que o oficial ele tem que ter certeza que quem está do outro lado recebendo a mensagem é o réu, tá? Então o oficial, no momento de fazer a certidão dele, ele tem que averiguar que efetivamente foi o réu que recebeu aquela mensagem do WhatsApp. E aí ele tem que tomar essa cautela, certo? Então, é possível? É possível. Se aparecer na prova, de acordo com o STJ, dá para se realizar assim, dá para fazer o uso da tecnologia ao favor da justiça, tá bem? O único cuidado que tem que ter é para averiguar se efetivamente aquele sujeito que está recebendo a mensagem, ele é a pessoa do réu. Tudo bem? Então, tecnologia joga a nosso favor sim, tá bem? Bom, como é que funciona a audiência de instrução e julgamento? Então veja, superada a fase atinente à absolvição sumária, então o juiz não absolveu. Aí ele vai designar essa audiência no prazo de 60 dias. Na letra da lei, 60 dias, né? Na prática, provavelmente você vai trabalhar em uma vara criminal em que esse prazo não é observado. Isso gera nulidade, professor? Não, a jurisprudência flexibiliza isso. Mas para fins de prova, aí vale a pena você memorizar esse prazo. Então, ó, desse momento aqui até aqui, pelo rito ordinário, 60 dias, tá? 60 dias para marcar essa audiência. O que acontece nessa audiência? Na audiência de instrução e julgamento a ser realizada no prazo máximo de 60 dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, a inquirição de testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nessa ordem. Ressalvado o disposto no artigo 222 do Código, bem como os esclarecimentos dos peritos, acariações e o reconhecimento de pessoas ou coisas, interrogando-se em seguida o acusado. Tá bem? Então começa ouvindo a vítima, conforme eu falei para você, depois testemunhas de acusação, testemunhas de defesa. Se tiver perito, eles vão lá também dar o depoimento deles. Se tiver que realizar acariações, então, para sanar ali uma divergência entre os depoimentos, o juiz coloca as testemunhas cara a cara. Depois pode ser feito reconhecimento de pessoas, reconhecimento de coisas e, por último, o interrogatório. Entendeu? As provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. O que é protelatório? Só para enrolar, né? O advogado pediu coisa ali só para enrolar, para o processo demorar mais. O Ministério Público também, né? Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento das partes, tá bem? E aí, logo na sequência, você pode ter pedidos de diligências, né? Fechou ali com o interrogatório, as partes podem requerer diligências, se tiver assistente de acusação também pode, o advogado da defesa, tá? Ele pode eventualmente requerer alguma coisa, tá bem?
Encerrado esse pedido de diligência, se for deferido ou não pelo magistrado, superada essa etapa, aí você tem os debates orais. Então, não havendo solicitação de diligências ou sendo indeferido esses pedidos, serão então procedidos debates orais por 20 minutos de cada parte, sendo prorrogável por mais 10 minutos. Beleza? Havendo mais de um acusado, o prazo para a defesa daí ele será individual, obviamente, tá? E, por último, aqui a gente tem que observar que esses debates orais podem ser substituídos por memoriais. Aí o advogado, ao invés de apresentar a sua defesa oralmente, o Ministério Público apresentar a sua alegação final oralmente, ele pode apresentar por escrito. Na letra da lei, fala-se assim, ó, caso haja demasiada complexidade do caso, o elevado número de acusados, o juiz ele poderá conceder às partes o prazo de 5 dias, sucessivamente, para a apresentação de memoriais e, após, sentença em 10 dias. Idêntica providência será tomada se for ordenada a diligência considerada imprescindível de ofício ou a requerimento das partes. Tá bem? Então veja que nós temos aqui um prazo de 5 dias sucessivo. Sempre Ministério Público apresenta antes, defesa por último. Tá? Justamente para o advogado ter contato com as alegações do MP para poder rebater. Entendeu? E por último, aí, para fechar essa etapa, a sentença, né? Aí vai concluso para o magistrado e o magistrado ele pode proferir a sentença no prazo de 10 dias. Ah, se tudo aconteceu dentro da audiência, o juiz pode também proferir a sentença no ato, tá bem? Geralmente, na prática, acaba se não se fazendo ali no próprio ato, né? Alguns magistrados gostam, é muito legal, mas célere, né? A prestação jurisdicional. Mas a maioria dos magistrados preferem fazer de maneira reservada no gabinete. O Código estabelece um prazo de 10 dias, mas esse prazo também ele é impróprio, ele é flexibilizado, tá? Se o juiz não observar esse prazo de 10 dias, também não tem problema, isso não acarreta a nulidade do processo, tá bem? Por conta da excessiva demanda que a gente tem no Poder Judiciário. Então, os tribunais flexibilizaram esses prazos, especialmente de 60 e o de 10 para o magistrado. Ok? Mas saber isso para a sua prova objetiva, que geralmente copia o texto da lei, é fundamental. 60 dias para marcar a instrução, 10 dias para o juiz sentenciar. Fechou? Esse é o procedimento, então, ordinário. E o sumário, professor? O que muda disso? O sumário, aí você tem que tomar cuidado que ele só tem algumas diferenças. E aqui eu trago um padrinho fantástico para você. Então, se o delito que você estiver apurando, ele vai nos termos ali, né, de uma faixa de pena que não passa de 4 e é superior a 2, aí nesse caso a gente cai no rito sumário. O sumário ele vai se diferenciar porque para marcar a audiência o prazo é de 30 dias e o número de testemunhas é diferente. Serão 5 testemunhas, tá? Então, no ordinário, nesse aqui que a gente trabalhou, a inicial, o Ministério Público pode arrolar 8 testemunhas e a defesa também pode arrolar 8 testemunhas. Isso no ordinário. Daqui até aqui, 60 dias. 60 dias. Entendeu? Agora, dito isso, né? Tira uma foto, tira um print dessa foto. Aliás, tira um print dessa tela. Agora, o que a gente muda aqui para se tornar o rito sumário? Olha que fácil. A gente muda aqui. A gente muda aqui. E o prazo. Aqui. Tá bem? Então, veja. A gente pega e trabalha aqui, ó, rito sumário. Aí, número de testemunhas na inicial acusatória, 5. Para a defesa, também, né? Paridade de armas, 5. Para marcar a audiência de instrução, 30. 30 dias. Então, é um procedimento mais rápido, tá bem? Mais rápido. Essa é a ideia. E ainda eu destaco aqui para você, ó. Cada parte disporá de 20 minutos para debates orais. Caso haja assistente de acusação, este terá 10 minutos após o MP, prorrogando-se em 10 minutos o tempo de defesa. Sentença é na própria audiência, tá? E se as infrações de menor potencial ofensivo forem processadas fora dos juizados especiais, deverá ser adotado o rito sumário em seu procedimento. Isso aqui acontece quando, por exemplo, você tem citação por edital, né?
no âmbito dos juizados não cabe citação por edital. Então pode ser que a competência seja deslocada e depois o réu aparece. Daí continua na vara criminal, tá? Então, ó, no sumário, pela letra da lei, alegações orais, tá? Só para fechar. E aí a sentença na própria audiência. Show de bola? Fácil? Então, esse é o rito sumário. É assim que a gente tem aqui, então, no nosso Código de Processo Penal. Gostou desse esquema? Copiou no seu caderno? Que beleza, hein? Com isso, se você fez à mão, eu garanto a tua memória, tá? Ó, procedimento do júri. O procedimento do júri, daí, para a gente trabalhar ele rapidamente, ele tem duas etapas. A primeira etapa, a gente pode pegar e trazer para esse contexto aqui do quadro. Olha a diferença. A primeira etapa, então, do rito do júri, a gente vai ter que observar o seguinte. Olha só. Parece bastante. Mas tem um ou outro ponto que muda um pouquinho. Então, rito do júri. A primeira fase do rito do júri, então ela começa com a inicial acusatória, você tem então o oferecimento ali da denúncia, tem recebimento, né? Então lembrando que o júri tem competência para julgar crime doloso contra a vida, aí crime doloso contra a vida vai ser homicídio, aborto, infanticídio ou induzimento, instigação ou auxílio a suicídio, tá? Prevalece o entendimento que a automutilação está fora, a automutilação lá do 122 está fora, seria só a participação em suicídio mesmo. Então, foi oferecida a denúncia por um crime doloso contra a vida. O juiz recebe ou rejeita, se não for o caso, né, de recebimento, pode rejeitar sim, com base ali no artigo 395. É o caso de receber, manda citar, vai para a citação, aí você tem a apresentação da resposta à acusação por escrito, só que o fundamento daí da resposta é diferente, não é o 396. Aí, nesse caso, o fundamento é o 406 do CPP. Apresentou a resposta, também pode ser roladas 8 testemunhas, aqui também 8 testemunhas, e aqui muda. Não temos essa etapa aqui de absolvição sumária. A gente não tem. Aqui, ó, se a defesa apresentar preliminares ou juntar documentos, você abre para o Ministério Público apresentar a resposta à acusação. Contra-resposta à acusação. Que é uma peça, vou destacar aqui para você, do Ministério Público, tá? É uma manifestação do Ministério Público. Nos termos do artigo ali, ó, 409 do Código de Processo Penal. Então, se a defesa apresentar preliminares, se a defesa, por exemplo, alegar ali alguma questão, né, e, por exemplo, juntar documentos, aí você tem a contra-resposta à acusação. Aí, depois da apresentação da contra-resposta à acusação, o juiz ele vai designar a audiência de instrução e julgamento. Então, não tem a etapa de absolvição sumária. Marcou a audiência de instrução e julgamento, escuta ali, né? Se a vítima estiver viva, obviamente, né? Se for um crime doloso contra a vida, pode ser que a vítima não esteja viva, infelizmente. Aí, testemunha de acusação, testemunha de defesa, segue aquela lógica lá que a gente trabalhou, interroga por último. Interrogatório por último. As partes vão apresentar alegações finais, podem ser orais, mas também dá para substituir por memoriais. E aí apresentou essas alegações finais, não é sentença a decisão do magistrado. Não é sentença. Aqui, o juiz ele tem 4 opções. São 4 decisões possíveis para encerrar essa primeira fase do rito do júri. A primeira delas é, constatei que existe ali materialidade deletiva e indício de autoria. Aí a decisão será de pronúncia. Pronúncia, tá bem? Não tem elementos ali da materialidade. Aí você profere a decisão de impronúncia. Constatei que na verdade não é um crime doloso contra a vida, não é uma tentativa de homicídio e sim uma lesão corporal. É um crime
ali que atentou só contra a integridade física. A decisão nesse caso é de desclassificação. Desclassificação. Ah, professor, verifiquei, por exemplo, que está nitidamente demonstrado que houve uma legítima defesa. O cara matou, mas foi em legítima defesa. Aí sim, você tem a absolvição sumária. Aí sim, você tem uma absolvição sumária. Entendeu? Então, não se encerra a primeira fase com uma decisão ali de sentença. Você tem essas opções. Pronúncia e pronúncia, desclassificação e absolvição sumária. Se o juiz pronuncia, daí ele é submetido à segunda fase do rito do júri. E aí você vai ter a etapa do 422, depois 423 do Código de Processo Penal, e aí marca-se a sessão de julgamento. E aí você tem, então, a sessão plenária de julgamento perante o tribunal do júri. Aí você vai ter a formação do conselho de sentença, dos 7 jurados, que são formados por pessoas leigas, e eles é que vão julgar o réu, né, dar o veredicto de condenar ou absolver. E aí, em caso de condenação, o juiz depois ele confecciona a sentença. A sentença não tem fundamentação nessa hipótese, né? Porque quem decide é o jurado, mas o juiz é que faz o cálculo da pena e aí você tem a decisão definitiva, tá bem? Então, muito cuidado com essa etapa aqui, principalmente da contrarresposta, porque ela é diferente do rito sumário e do rito ordinário, tá? Parece muito até a resposta, depois vem essa contrarresposta aqui. Aí a audiência e cuidado que não fecha com sentença. Legal? Então copia no seu material aí, ó. Tira um print dessa tela ou uma foto também dessa tela, porque daí você já tem um quadrinho comparativo. Lembrando que no rito do júri também 8 testemunhas, tá? Podem ser arroladas pelas partes. Então, dito isso, vamos a mais uma dica aqui, ó. Nós temos então a decisão de pronúncia, conforme eu destaquei, o fundamento dela está no artigo 413, né? Então, havendo ali indício de autoria e prova da materialidade, o juiz vai submeter o réu a julgamento perante o plenário do júri. A impronúncia, aí vai ser uma ideia de rejeição da imputação, então o réu ele não vai ser submetido ao julgamento. Então, se a acusação ela for deficiente, não reunir ali elementos mínimos sequer de autoria ou de materialidade, o juiz ele determina a impronúncia, com base no 414. A desclassificação é verificando que não existe um crime doloso contra a vida. No caso, seria tão somente uma lesão corporal. Aí a decisão é de desclassificação. E você tem a absolvição sumária. Lembrando que as hipóteses de absolvição sumária exigem, prova da inexistência do fato, então é um juízo de certeza, prova não ser ele ali que concorreu para a infração penal, o fato da questão ali apurada não constituir crime, ou se ficar demonstrada de maneira certa que existe alguma hipótese de isenção de pena ou exclusão do delito, que é um caso aí muito comum da gente reconhecer nessa etapa a legítima defesa, né, por se tratar de crime contra a vida. E cuidado, no seu material da observação, não pode confundir com a absolvição sumária do artigo 397. Maravilha? Professor, que recursos que cabem dessa decisão? Lembra da super dica aqui? Consoante com consoante, vogal com vogal. Essa dica é matadora, né? Qual o recurso que cabe da pronúncia? Reze. Consoante com consoante e da impronúncia? Vogal com vogal. Com esse macete você não erra o recurso das decisões que encerram a primeira fase do rito do júri. Se é desclassificação, consoante, cabe reze. Se é absolvição sumária, A com A, vogal, né? Apelação. Então, faz esse paralelo aí, né? Que não tem erro. Consoante com consoante, vogal com vogal. Essa dica é matadora, não é mesmo? Dito isso, vamos lá, avançando. Quais são os princípios que orientam os juizados especiais criminais? Aqui nós temos 5 princípios. Vou te dar outra dica, né? Além do consoante com consoante, vogal com vogal, pega essa dica aqui, ó. Para você memorizar esses princípios da lei dos juizados especiais criminais, você vai lembrar dos seios, tá? Seios. Nunca mais você esquece disso. Esse eu garanto, nunca mais mesmo. Professor, seios mas com C, tá bem? É um macete, né? Seios. Nos juizados especiais, observa-se a celeridade, economia processual, informalidade,
oralidade e simplicidade. Seios. Entendeu? Então é assim que está na redação do artigo 62. Então veja, o processo perante o juizado especial orientar-se-á pelos critérios de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando sempre que possível a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação da pena não privativa de liberdade. Os princípios, seios. Gostou? Não esquece mais, né? Bora lá. Outro ponto aqui, ó. Qual que é a competência dos juizados especiais? Além de ter uma competência material de processar as infrações de menor potencial ofensivo, que a gente já falou, que está lá no artigo 61, crimes que não tenham a pena máxima superior a 2 anos e todas as contravenções penais, independentemente da quantidade de pena, você vai levar em consideração a competência do lugar em que foi praticada a infração penal, tá bem? Então, ó, a competência do juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. Show de bola? Então tá expresso também na Lei 9.099. Atos processuais. Gente, atos processuais no juizado serão públicos e poderão realizar-se em período noturno. Pode trabalhar à noite sim, tá bem? Ou em qualquer dia da semana, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. Pode fazer à noite então o expediente? Pode. E em qualquer dia da semana, tá? Cuidado com isso. Eu já vi aluno marcar isso que está errado, mas não sabia, não tinha conhecimento ali das disposições do artigo 64. Outra coisa também que aparece lá é o artigo 65 na Lei 9.099, que vai falar que os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados, tá? Justamente porque a gente adota aqui o princípio da simplicidade, tá bem? Então as coisas são um pouco mais flexíveis lá nos juizados especiais. Lembra dessa informação. A citação nos juizados sempre é pessoal, tá? Citação é sempre pessoal lá e por mandado, tá bem? Sempre que possível por mandado. Ah, professor, é possível carta precatória? É possível, tá? A única coisa que não pode é citação por edital. Não pode, não cabe citação por edital nos juizados, pelo amor de Deus, tá? Não cabe citação por edital nos juizados especiais. E recursos nos juizados, para fechar com chave de ouro. O recurso que cabe da decisão que rejeita a inicial acusatória é apelação e cabe no prazo de 10 dias. Aqui muito cuidado. Pelo CPP, da decisão que rejeita a peça acusatória, cabe reze. Pelo CPP, cabe reze, tá? Seja no rito do júri, seja no rito ordinário, tá? Cabe reze dessa decisão. Na Lei 9.099, apelação, prazo de 10 dias, tá? Então, cuidado, é diferente do CPP. Diferente do CPP esse ponto. Isso aqui é pegadinha de prova. Lá cabe reze no prazo de interposição de razões específico do 581, tá bem? Ó, para impugnar a sentença, também aqui cabe apelação. E o prazo é diferente, porque o prazo aqui é de 10 dias. Lembra que no CPP a apelação também tem prazo de interposição e prazo para as razões. 5 dias para interpor, 8 dias para as razões. A apelação, então, ela tem uma natureza diferente. Aqui é uma peça única. Lá no CPP, peça de interposição e peça de razões. E aqui, ó, nós temos um prazo para os embargos de declaração que é de 5 dias. É esquisito. Por que é esquisito, professor? Porque aqui o prazo é maior que o do CPP. No CPP é 2 dias o prazo dos embargos de declaração. Não faz sentido, né? Não faz sentido mesmo isso. Mas, cuidado para não errar na hora da prova. Pela regra do CPP, 2 dias. Agora, aqui na lei dos juizados, embargos de declaração, 5 dias, né? Deveria ser menor, concordo com você. Mas é assim, tá bem? Não tá errado no material, não. Ok? Dito isso, então, a gente fecha processo penal. Vamos parar com o processo penal. Então, já até estourei um pouco do meu tempo a respeito de processo penal, mas eu me empolguei, consegui trabalhar com você vários pontos. Eu garanto, vai ter várias questões na prova de domingo envolvendo esse conteúdo. E agora a gente sai do direito processual e vai para o direito material, tá? Sai do direito processual e vai para o direito material. Gostou da nossa revisão de processo penal? Então vamos lá, vamos prosseguir? Vamos prosseguir então. Agora, direito penal na veia. Na sua tela então, está aparecendo aí. Vamos lá. Fraudes em certame de interesse público. Por que eu trago esse crime? Ele é um crime que foi incluído no Código Penal em 2011. Não é algo novo, mas a VUNESP ama
cobrar esse dispositivo. Na letra da lei, a responsabilidade penal aqui, ela se dá em razão da prática do seguinte comportamento: utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de concurso público, avaliação ou exame públicos, processo seletivo para o ingresso em ensino superior, exame ou processo seletivo previstos em lei. A reclusão é de 1 a 4 anos e multa. Então veja, aqui a questão é: fraudou vestibular, fraudou concurso público, vendeu o gabarito da prova de domingo. Esse é o crime, tá bem? A única coisa que eu quero que você tome muito cuidado mesmo é que, se você estiver trabalhando com cola eletrônica, só toma a cautela do seguinte: cola eletrônica. Se a cola eletrônica for de conteúdo sigiloso, aí está configurado o artigo 311-A, tá bem? Então, ó, vamos lá. Cola eletrônica, valendo-se de conteúdo sigiloso. Conteúdo sigiloso. Aí você tem o crime. É crime, inclusive, é esse que a gente acabou de ler aqui, 311-A. O detalhe está nisso aqui, ó, turma. Sigiloso. Por quê? Se for cola eletrônica de conteúdo não sigiloso, então não é a cola eletrônica porque vazou o gabarito, mas aquela cola por ponto eletrônico. Chega um sujeito ali, expert, faz a prova rapidão, e aí depois ele manda mensagem para o outro que está fazendo a prova ainda, das questões. Aí isso é atípico, tá bem? Aí isso é atípico. Então, muito cuidado, porque se a cola eletrônica, ela for ali de conteúdo que não seja sigiloso, então, cola eletrônica não se valendo de conteúdo sigiloso, olha que questão boa. Fato atípico. Eu aposto que se isso cair na tua prova, derruba geral. E olha o detalhe, por que isso? Por conta desse termo aqui, ó. Destaca no seu material de apoio. Porque o conteúdo é sigiloso, entendeu? Então essa fraude aí tem que envolver conteúdo sigiloso. Vazou a prova antes, entendeu? Divulgou o gabarito antes, que não poderia ter sido divulgado. Fácil, ok? Dito isso, olha só, esse dispositivo ainda ele traz ainda outras informações relevantes, né? E olhando aqui para a letra da lei, ó, nas mesmas penas incorre quem permite ou facilita por qualquer meio o acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas no caput. Então, se facilitar o acesso a esse pessoal aí sem vergonha que quer burlar as regras do certame, também responde penalmente, tá bem? E aí, parágrafo 2º. Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública, pena, aí já é uma modalidade qualificada, de 2 a 6 anos e multa. E por último, aumento de pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público. Toma cuidado muito com essas frações, tá? Banca Vunesp é sacana. Ela muda a fração na hora da prova. Então, essas causas de aumento, principalmente agora nessa última hora, é o que eu vou mais focar com você. Tá? Fraçãozinha. 1/3, então, para o funcionário público que praticar essa fraude aqui, tá? Lembrando que isso aqui abarca qualquer concurso público, você que faz concurso público, abarca vestibular, abarca até o exame de ordem. Inclusive, hoje sai resultado do exame de ordem, estou até ansioso com meus alunos
né? A gente aqui no Focus também trabalha na parte de OAB e, nossa, hoje sai o resultado da segunda fase, o pessoal está super ansioso aqui, né? Se Deus quiser, vão ter vários aprovados também. Igual na prova de domingo, né? Você que está me acompanhando aí. Vamos lá. Dito isso, vamos falar sobre um pouquinho de peculato. Peculato, que é outro crime, nossa, amado pela Banca Vunesp. Peculato, volta e meia, aparece na prova, né? Desafio até, será que teve alguma prova que não cobrou peculato? Né? Brincadeira, né? Teve provas em que não chegou a cobrar o peculato. Mas é um delito que aparece em praticamente todos os concursos que envolvem crimes contra a administração pública. Para o nosso foco, as considerações dogmáticas, elas ficam para segundo plano. Embora aqui seja importante ressaltar que você está já diante de um crime próprio, né? Aqui, então, esse delito só pode ser praticado por funcionários públicos. Inclusive, eu vou te mostrar o 327, que é o conceito de funcionário público para fins penais. Vou te mostrar ele daqui a pouquinho. Já o delito que a gente examinou anteriormente era um crime comum, qualquer um pode praticar. Esse aqui não, só funcionário público. Esse aqui, você como futuro servidor do Tribunal de Justiça de São Paulo pode praticar no futuro, tá? Aí você pode praticar. Ó, imagina só, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tem posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Aí a pena é de reclusão de 2 a 12 anos e multa, tá bem? Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público. Imagina só, você trabalhando lá numa vara criminal, recebe fiança. O juiz arbitrou lá no gabinete dele, fiança para o réu. O réu chega lá para pagar na secretaria, né? Vai que ele não recolheu lá na delegacia. Chega lá para pagar. Você pega essa grana. Você é responsável pelo depósito. Você é funcionário público da secretaria. E você se apropria dessa grana. Você responde penalmente, né? Você, ao invés de depositar, faz isso. Você acredita que eu já peguei um caso desse, prático, que envolveu uma estagiária. E aí a grande questão é, estagiário, lá na secretaria, né, que você, na sua vara criminal, na sua vara que você for trabalhar, né, ó, tem estagiários, você vai conviver com eles, né, e precisa dessa mão de obra porque os estagiários movem o mundo. Mas eu já peguei um caso de uma estagiária que pegou o valor da fiança na delegacia, e ao invés de repassar para o escrivão, né, para fazer ali a formalização do depósito e tal, ela embolsou essa grana. E aí a pergunta é, estagiário é funcionário público para fins penais? Se você ler o artigo 327, já eu vou mostrar para você, é sim, tá? Então essa estagiária foi condenada pelo peculato à apropriação. Ela tinha poder ali? Tinha autorização do delegado para receber o valor. Só que ela deveria receber e repassar, né, depositar ali na conta vinculada ao inquérito policial. E ela pegou e embolsou. E aí? Peculato. Peculato. É um exemplo de peculato, tá? Peculato desvio, não dá outra finalidade para o bem. Ah, ou peculato apropriação, que foi a hipótese da fiança que eu mencionei. Ou peculato furto. Você pega lá um computador da secretaria, um estabilizador de energia e leva para tua casa. Ou pega aquilo e repassa para terceiros, pega uma impressora do fórum e leva aí para outro lugar, né? Com a intenção de subtrair mesmo, peculato, responsabilidade penal com base aqui nesse dispositivo, né? Todos os exemplos aqui do dia a dia forense, pensando na nossa profissão aqui, né? No cargo de escrevente. Bom, peculato culposo. Ah, professor, e se eu for imprudente, negligente? Meu Deus. E aí? Aqui, ó, a gente tem alguns benefícios que são sempre cobrados. Então, se o funcionário ele concorre de maneira culposa para o crime de outrem, o funcionário esqueceu a porta aberta da secretaria, daí o malandro entrou lá e pegou as coisas, entendeu? A pena daí é de detenção de 3 meses a 1 ano, tá? Detenção de 3 meses a 1 ano. Só que, olha só, se o funcionário público repara o dano, e essa reparação do dano precede sentença irrecorrível, então até o trânsito em julgado, extingue a punibilidade. Olha que puta benefício que a gente tem pro peculato culposo.
Se há reparação do dano, extinga a punibilidade se essa reparação for feita até a sentença transitar em julgado. Tá bem? Então, extinga a punibilidade. Ah, professor, e depois? Ah, reparou o dano depois que já transitou em julgado a sentença. Diminui também a pena. Diminui daí de metade, menos metade. Então, veja os benefícios. São muitos, mas eles só valem para o peculato culposo, tá? Banca Examinadora, VUNESP, ama essa disposição. Sempre cai, sempre cai. Dentro do peculato, eu falo, o tópico mais cobrado é o parágrafo 3º, tá? Ela muda essa redação, ela muda a fração, né? Mas você não vai se confundir. Então você sabe, ó, reparou o dano no peculato culposo, extingue a punibilidade se for feito até sentença irrecorrível. Ou seja, até o trânsito em julgado. Tá rolando o processo, o cara vai lá e paga, beleza, extingue a punibilidade. Transitou em julgado, já fui condenado, professor. Pagou, reparou o dano, aí diminui a pena de metade. Beleza? Então, essa é a observação fundamental que nós temos ali com relação ao peculato culposo. Corrupção passiva. Pensando em outro crime praticado por funcionário público. Esse aqui é um fenômeno, né? Corrupção passiva. Trazendo para a nossa realidade forense. Quando que um escrevente, por exemplo, pode responder por uma corrupção passiva? Imagina que ele solicita a propina para o advogado. Imagina que ele atende o advogado, atende a parte e fala assim, ó, eu retardo o teu processo, né? Ou eu adianto o teu processo se você liberar uma graninha aí para mim, pagar um cafezinho a mais aí para mim, entendeu? Essa malandragem aqui, ó, essa solicitação, isso é corrupção, tá bem? E o funcionário público pratica isso aqui toda vez que solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Então perceba que são 3 núcleos aqui, ó. Verbo solicitar, verbo receber e o verbo aceitar, tá bem? Então essa é a denominada corrupção passiva. Qualquer vantagem, tá? Pode ser grana, pode ser favorzinho, tá? Pode ser cafezinho, ok? Geralmente é grana, né? Que o pessoal acaba se corrompendo aqui. E a pena é alta, 2 a 12 anos e multa. Uma pegadinha muito comum de prova. Qual que é a diferença da corrupção passiva para a concussão? E aí? Concussão está no 316. Vamos registrar aqui no 4. Concussão. Artigo 316 do Código Penal. Se você quiser abrir aí, ó, artigo 316, você tem lá a famosa concussão, tá? E de outro lado, vamos colocar aqui, ó, corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal. Então, corrupção passiva. O que a banca gosta de trabalhar para gerar confusão na hora da prova é o verbo. A concussão é caracterizada pelo verbo exigir. Lembra disso? Exigir. O funcionário público, ele exige a vantagem indevida. Aqui tem um tom de ameaça. Sabe como eu já vi isso aqui ser cobrado? Imagina a seguinte situação. O funcionário público é um agente de trânsito. Ele chega assim para a vítima e fala: ó, fulano, libera uma grana aqui para mim, senão eu vou pegar esse seu carro e vou guinchar. Veja que tem um tom de ameaça. Não é uma mera solicitação. Essa exigência configura concussão, tá? Concussão. Artigo 316. A pena é a mesma, né? Inclusive, com o pacote anticrime, a pena foi alterada, né? Passou a ser igual à da corrupção passiva, a pena agora é de 2 a 12 anos. As penas são idênticas, tá? Mas o que muda é o verbo. Aqui, ó, é o verbo solicitar. 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 Entendeu? Solicitar é algo mais amigável, mais amistoso. Se tem um tom de ameaça, é exigência, concussão. Você pediu, libera uma graninha aí. Vamos dar um jeito, né? Solicitou. Ok? Lembrando que aqui também inclui-se mais 2. Você tem ali o aceitar promessa e o receber, né? Lembrando que aqui inclui também receber
E tem aqui o aceitar. Aceitar promessa. Já na concussão não tem essa equivalência. O único verbo que aparece no 316 é o verbo exigir. Tudo bem? Então, cuidado com essa dica aí, extremamente importante, hein? Esse é um clássico dos concursos públicos. Parágrafo 1º. Pensando aqui na corrupção passiva. A pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Esse é um crime, inclusive, que é importante a gente registrar que ele é um crime formal, né? Ou seja, se o funcionário público ele solicita a propina, o particular não precisa efetivamente pagar essa propina. Basta a solicitação, basta a realização da conduta aqui, que já consumou. Tá, professor, mas e se ele recebe? Se ele recebe a grana e retarda o ato, isso a gente trabalha como exaurimento. E nesse caso, isso implica em aumento de pena, tá bem? Então, você tem um aumento de pena, isso faz parte do exaurimento do delito. E no parágrafo 2º, também a gente tem uma forma qualificada de corrupção passiva. Se o funcionário público ele pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, aí a detenção é de 3 meses a 1 ano ou multa, tá bem? Então é outra figura aqui que você tem, beleza? Então muito cuidado com essas questões aí que eu trago para você vinculadas à redação do artigo 317. Lembra que também aqui é só um crime praticado por funcionário público, né? Crime próprio. Igual a concussão. Concussão também é um exemplo de crime próprio, só funcionário público pratica. Ah, professor, e o cara que promete a vantagem, né? Oferece para o funcionário público. Imagina, eu estou lá no balcão da secretaria, lá no fórum, o cara chega para mim e oferece propina. Corrupção ativa, tá bem? Corrupção ativa. Aí é a ativa, não a passiva, certo? Mas aí é o crime praticado pelo particular contra a administração pública. Antes de chegar lá, vamos só ver aqui na letra da lei o conceito de funcionário público. Isso aqui é extremamente importante, hein? Isso aqui tem que ter na ponta da língua para domingo. Ó, extremamente importante. Isso vai cair. Aposta certa. Vai cair uma questão que vai perguntar o conceito do funcionário público para fins penais. E você vai perceber que é um conceito bem amplo. Por isso que abarca até estagiário, igual no caso que eu mencionei para você, né? Daquela estagiária que acabou embolsando a fiança e foi condenada, né? Evidentemente. Olha só. Diz assim, então, o Código Penal, artigo 327. Considera-se funcionário público, para efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, até voluntário, entra aqui, tá bem? Exerce cargo, emprego ou função pública. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviços contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. Viu como é elástico esse conceito? Olha o parágrafo 2º. A pena será aumentada de terça parte. O que é terça parte? É 1/3, né? Aumenta 1/3 quando os autores dos crimes previstos nesse capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Então, até cargo em comissão é funcionário público, professor? Cargo de livre nomeação e exoneração. Também não precisa ser concursado para ser funcionário público para fins penais. Por isso que aqui entra estagiário, né? Não remunerado, até o estagiário voluntário. Se ele quiser ser pilantra, ele vai ser responsabilizado por crime praticado por funcionário público contra a administração pública. Entendeu? Isso aqui tem uma chance de cair no meu concurso público? Isso aqui tem uma chance enorme de aparecer na sua prova, tá? Principalmente esses detalhes aqui, ó, que vão derrubar os candidatos despreparados, sem remuneração. A pessoa vai ler isso aqui, que não leu o código, vai ver isso aqui, sem remuneração, bem capaz, né? Ou vai ver aqui, ó, ocupantes de cargo em comissão, bem capaz. Funcionário público é só cara que é concursado, para fins penais não, entendeu? Então, se liga nesses detalhes aqui que são extremamente relevantes para você gabaritar penal na prova. Vamos lá. Desobediência. Desobediência está ali
entre os crimes praticados por particulares daí contra a administração pública. Aqui então já passa a ser um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa, né? Não necessariamente por funcionário público. A grande questão aqui que toca a desobediência, turma, é a redação mesmo do Código Penal. Fica tranquilo porque é um crime bem fácil. Desobedecer a ordem legal de funcionário público. É ordem legal, tá? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Ordem legal. Cuidado se o examinador meter aí um I. Ficar aí legal. Então, a ideia aqui é punir a conduta do agente que deliberadamente desobedece, descumpre, não atende à ordem legal do funcionário público. Tá bem? Então, essa ordem ela tem que ser também individualizada. Esse é um ponto importante, tá? Tem que ser uma ordem certa, determinada para caracterizar a infração penal. Tá bem? Então, muito cuidado. Outra coisa aqui que é importante a gente ter a título de comparação é o delito do desacato, né? O desacato aparece logo na sequência no código. E o desacato ele constitui ali, ó, desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, tá bem? Cuidado, aqui a vítima só pode ser funcionário público. E o conceito de funcionário público você acabou de ler comigo. A vítima só pode ser funcionário público. Então o cara, você lá, concursado, já bonitinho, trabalhando no fórum, o cara chega e te xinga. Ah, porque vocês são uns vagabundos, não sei o quê. E aí começa a meter a boca em você. Opa, desacato, meu amigo. Prende ele, tá? Chama o segurança, tá preso. E a pena aqui, ó, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. É uma infração de menor potencial ofensivo, vai ser processada perante os juizados especiais criminais, né? Mas não deixa de ser crime. Então, desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Então, cuidado aí com essa previsão. E outra coisa que merece ser destacado ainda dentro desse universo de crimes que estão ali para nós revisarmos é a denunciação caluniosa. Eu acho que a sua banca examinadora vai cobrar a denunciação caluniosa. Até porque é um delito que foi alterado até que recentemente no Código Penal, né? Não esse ano, não no ano passado, mas foi alterado. E aí essas novidades, assim, as bancas gostam de trabalhar, né? Por mais que seja uma novidade de 2020. O que mudou? Mudou que foi aqui, de certo modo, ampliado a denunciação caluniosa. Denunciação caluniosa, na verdade, é um crime que pega a calúnia e acrescenta um plus. Pega uma calúnia, a calúnia é você atribuir falso crime a outra pessoa, você sabe que é mentira, que a pessoa não praticou aquele crime, e você atribui um crime a ela. Isso é calúnia. Artigo 138 do Código Penal. Calúnia não cai na prova, mas denunciação caluniosa cai. E aí você tem o que aqui, ó? Veja a característica da calúnia. Aliás, da denunciação caluniosa. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe infração ético-disciplinar ou ato improbo de que sabe inocente. Entendeu? O que aconteceu ali em 2020, quando o legislador alterou esse dispositivo? Antigamente falava-se ali, genericamente, somente em investigação policial, processo judicial, não tinha nada ali de processo administrativo disciplinar, não tinha nada de ação de improbidade administrativa. Então foi ampliado esse dispositivo. E não só agora é imputar falso crime, mas se você imputar falsa infração ético-disciplinar, falar que o cara está infringindo o estatuto dele, entendeu? Isso aqui cabe até contra advogado sendo vítima. Veja que interessante, né? Eu acuso, movimento um processo na OAB, falando que o advogado praticou uma infração disciplinar, desobedeceu o estatuto da OAB ou o código de ética da OAB. E seja isso, tá? Se eu sei que isso é mentira, tá bem? Então a questão aqui é que é um crime de calúnia quando você tem imputação de um falso crime a outra pessoa. Mas é denunciação caluniosa quando você imputa esse falso crime a outra pessoa e movimenta a administração da justiça, né? Porque você movimenta a delegacia, delegado, né, baseado nessa informação falsa, ele vai lá e instaura um inquérito policial, né?
Imagina que o cara é denunciado por conta disso, por causa dessa sua informação falsa. Puta, você é um sacana, né? Nesse caso, você tem aqui a responsabilidade penal pela denunciação caluniosa, entendeu? Então veja, isso que tem que ser memorizado, ó. Dar causa a inquérito policial, procedimento investigatório criminal. Por que fala-se procedimento investigatório criminal? Porque aqui a ideia é abranger também os atos do Ministério Público. Lembra que o Ministério Público ele também tem competência de investigar. Quando o Ministério Público ele investiga, ele não se vale do inquérito, porque o inquérito é do delegado. O inquérito fica lá na delegacia. No gabinete do promotor, se é ele que está tocando a operação, fica o PIC, que é isso, procedimento aqui investigatório criminal. Ou se é deflagrada uma ação penal, um processo judicial. Ou se você tem ali, ó, a instauração de um procedimento administrativo disciplinar, um PAD. Ou inquérito civil, ou ação de improbidade administrativa. Porque você foi lá e imputou falsamente um crime ou uma infração ético-disciplinar ou um ato improbo, tá? Então perceba, não abarca somente crime. A pegadinha da prova que pode vir, na minha opinião, é falar que denunciação caluniosa limita-se a crime. Tá errado. Também abarca infração ético-disciplinar, abarca ato de improbidade que você está imputando sabendo que a pessoa é inocente, tá? Muito cuidado com esse dispositivo. É um prato cheio para o seu examinador brincar, só o caput desse artigo 339. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos, é uma pena elevada, né? Se você for comparar com a calúnia, é até maior que a da calúnia, obviamente, porque aqui, ó, não teve só o crime contra a honra. Você teve o crime contra a honra e o crime contra a administração da justiça, porque você está ludibriando também os órgãos estatais que são encarregados de apurar as infrações, entendeu? Sobrecarregando de maneira inútil, né? Movimentando inutilmente a máquina pública. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de sexta parte, então joga aí um aumento de 1/6, se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. Então ele ainda se passa por outra pessoa ou faz uma denúncia anônima. Entendeu? Aí ainda incide uma fração de aumento. E a pena é diminuída de metade, aí a gente reduz metade, se a imputação é a prática de contravenção penal. Se é contravenção penal, aí diminui metade. Inclusive, imputar falsa contravenção a outra pessoa não é calúnia, é difamação. Tá? Isso é pegadinha de prova, mas não se preocupa, isso aí não vai cair na tua prova. Mas é pegadinha, tá? É pegadinha aí em outros certames que você for fazer. Tá? Imputar falsa contravenção não é difamação e não calúnia, porque calúnia é imputar falso crime. Beleza? Dito isso, olha só. Último delito que a gente vai examinar aqui, que eu trago no seu material de apoio. Falso testemunho e falsa perícia. Né? São 2 em 1 aqui. 2 em 1. Esse crime aqui é bem interessante, do 342, porque ele admite uma extinção da punibilidade diferenciada, que é o caso da retratação. Olha só, vamos em primeiro lugar olhar a redação do 342. Ele fala assim, ó, fazer afirmação falsa, ou negar, ou calar a verdade, como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. A reclusão é de 2 a 4 anos e multa. Aí vem lá, parágrafo 1º. As penas aumentam-se em 1/6 a 1/3. Então tem um aumento aqui de 1/6 a 1/3. Se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil, ou que for parte, entidade da administração pública direta ou indireta, tá? Então, se tiver suborno, ou se for cometido para obter prova destinada a produzir efeito em processo penal. Ah, prova para condenar, prova para absolver, entendeu? Falso testemunho nesse sentido. Ou em processo civil, que for parte, entidade pública, entidade da administração pública direta ou indireta. Então, essa previsão de aumento é bem importante, você também memorizar. E o parágrafo 2º fala, o fato deixa de ser punível se antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Então, olha só. Se houver retratação antes da sentença, extingue a punibilidade.
Muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado com isso. Vamos até anotar aqui de forma expressa. Essa é uma pergunta muito boa. Retratação está lá no rol do artigo 107 como uma causa extintiva da punibilidade, 107 do Código Penal. E a retratação ela é cabível só em 4 crimes. Só cabe na calúnia, só cabe na difamação, no falso testemunho e na falsa perícia. Para nossa prova, interessa que cabe no falso testemunho, e cabe também na falsa perícia. Falsa perícia. Tá bem? Então, fica ligado com isso. E ó, o que é retratar-se? Retratar-se é desdizer o que foi dito. Então é voltar atrás. Veja, imagina só. A testemunha chega lá na sala de audiência e vai mentir, né? O juiz vai advertir, ó, a senhora tem compromisso em dizer a verdade, ok? Beleza, começa lá o depoimento e ela, pau, começa a mentir. Mentir, assim, conta uma história absurda. O juiz adverte, ó, se a senhora continuar com essa versão que é totalmente diversa do que as outras pessoas falaram, tá destoando demais, eu vou te prender pelo crime de falso testemunho. O juiz dá um gelo. E ela continua, pau, continua mentindo. Aí o juiz prende ela por falso testemunho. Imagina que ela volta atrás. Não, pelo amor de Deus, senhor, não me prende. Né? Eu vou falar a verdade agora. Esse fato de desdizer é a retratação. Se ela faz isso até a sentença, extingue a punibilidade. Então, daí ela sai isenta de pena. Né? Não tem responsabilidade penal. Então, a retratação é uma causa de extinção da punibilidade. Aparece lá naquele rol que tem no artigo 107, de causas extintivas da punibilidade, mas ela só cabe em 4 crimes. 2 deles é o que é objeto da sua prova, né? Falso testemunho e falsa perícia, que está aqui nesse dispositivo que a gente está examinando. Lembrando que cabe também daí na calúnia e na difamação. Tá? Não cabe em injúria. Porque na injúria é honra subjetiva, né? Então não adianta você falar assim, desdizer, depois você xingou a pessoa. Até piora, né? Até piora. Então, cuidado com essa questão da retratação. Fechou? Grande abraço então, fica com Deus e até a próxima.